Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 174ª reunião ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. Sob a proteção de Deus e em nome do povo goiano-grandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos presentes. Boa noite. Câmara Municipal de Brandão, Estado de Minas Gerais. Ata da 173ª reunião ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Brandão, Estado de Minas Gerais, ao primeiro dia do mês de dezembro de 2016, às 19 horas, no recinto de sua sede, situada na Rua Padre Zeferino, número 84. Sob a presidência do vereador Joaquim Felício Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da Casa, senhores Antônio Daniel da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima e Sá, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Joaquim Felício Simões Filho, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida. Havendo nome legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou ao primeiro secretário da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, foi assinada pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Brandão, ao primeiro dia do mês de dezembro de 2016. Em tempo. Na ata da reunião anterior, onde se lê votação em turno único da indicação 051/2016 do vereador Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal que tome as providências necessárias, seja por empenho próprio, desde que seja juridicamente legal, ou cobrando da empresa Estação de Reciclagem, Indústria e Comércio Limitada, uma ação efetiva para o imóvel situado na Rua Maranhão, Jardim Campo Místico. Leia-se. Votação em turno único da indicação 051/2016 do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal que tome as providências necessárias, seja por empenho próprio, desde que seja juridicamente legal, ou cobrando da empresa Estação de Reciclagem, Indústria e Comércio Limitada, uma ação efetiva para o imóvel situado na Rua Maranhão, Jardim Campo Místico. Data sua. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 025/2016, que altera as disposições da lei número 1208/95. A Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 13 da Lei número 1208/95 passa a ter a seguinte redação. Artigo 13º. Passa a denominar-se Rua Lúcio Stark da Silveira, a via pública com início na Rua Francisco Inácio e término na Rua Caboclo Neto. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 16 de novembro de 2016. Danilo Amâncio Alberto Costa, Prefeito Municipal. Justificativo. Tem a presente proposição o intuito de homenagear o senhor Lúcio Eustáquio da Silveira, denominando uma rua com o seu nome. Lúcio Eustáquio da Silveira nasceu na cidade de Pará de Minas, Minas Gerais, no dia 5 de janeiro de 1948, filho Aristide José Esteves da Silveira e de Alzira Antunes da Silveira. Veio para Brandão na época em que o município era um dos maiores produtores de batata do país. Foi produtor e grande comerciante de batata neste município. Adquiriu e montou a primeira máquina para selecionar, lavar ou escovar batata, conforme a exigência do mercado.
Em 1986, conseguiu autorização para a abertura da rua que tem início na Rua Francisco Inácio e término na Rua Israel Barbosa, posteriormente prolongando até a Rua Caboclo Neto, a qual deu o nome de Rua Pará de Minas, em homenagem à sua querida cidade natal. Construiu nessa rua um grande galpão, onde funcionou por muito tempo o seu maquinário de beneficiar batata. Durante muitos anos, manteve um grande número de empregados. Ajudou muitas pessoas pobres e as entidades beneficentes do município. Foi casado com Claudete Oliveira Silveira, de quem se divorciou, e com Maria Valentina Couto Silveira, com quem conviveu até quando veio a falecer. Seu falecimento ocorreu no dia 23 de março de 2016, em sua cidade natal. É, pois, com imensa satisfação, encaminho o presente projeto de lei aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça e, afim, aprove-na atenciosamente. Danilo Amâncio Roberto Costa, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 025/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Uma boa noite a todos, senhor presidente. Boa noite. A Rua Pará de Minas, ela teve a sua primeira denominação em 1986, na época que o doutor Nelson Barbosa de Alencar ainda era o prefeito. Até a presente lei está também assinada pelo senhor Maurício Patagini, que na oportunidade era secretário da prefeitura. Depois ela sofreu uma correção em 1995, através das novas de denominações de vias públicas, a qual essa lei hoje ela engloba a grande maioria das leis da cidade, das ruas da cidade, perdão. Até na lei de 95, de 1995, que é a lei 1208, ela fala que passa a denominar-se Rua Pará de Minas. Na verdade é um erro, porque ela já era antiga, né? Anteriormente denominada lá em 1986. E na própria justificativa do projeto, tem um fato bastante curioso, que conseguiu autorização para abertura, cujo início é na Rua Francisco Inácio, e o término até então era na Rua Vereador Israel Barbosa. No entanto, a Rua Vereador Israel Barbosa não faz fronteira, não faz divisa, não encontra a Rua Pará de Minas. A Rua Vereador Israel Barbosa tem seu início na Rua Benjamin Constant, ou ela se localiza, não lembro bem qual é o seu início, qual é o seu fim, mas ela está localizada entre a Rua Benjamin Constant e a Rua Modesto Alves Coutinho. E esse erro da lei de 1986 veio a ser corrigido na lei de 1208 de 1995. Ali ela ficou correta. Tem uma outra curiosidade nessa questão da Rua Pará de Minas. Se nós olharmos as ruas que circundam o local, a gente tem, por exemplo, a Rua Dr. Júlio César Machado, que vai para o hoje loteamento Jardim Ramalho, localizada entre o Córrego Quilombo e o estádio Coronel Ramalho. A Rua Dr. Vicente Quirico, família bastante tradicional da nossa cidade. A Rua Caboclo Neto, também família tradicional. Modesto Alves Coutinho, Rua Coronel Ramalho, a própria Rua Vereador Israel Barbosa, Rua Vereador Pedro Morelli, Rua Benedito Franco de Moraes, que é aquela rua sem saída, que tem início na Rua Vale Verde. Então, se percebermos, tem Rua Francisco Inácio, Rua Prefeito Domingos de Franco. Então, se percebermos, todas elas carregam nome de pessoas. Fizeram parte da nossa história. E a única que destoa é a Rua Pará de Minas. Poxa, mas então a gente tem que pensar, então temos que mudar o nome da Rua Pará de Minas para a Rua Lúcio Eustáquio Silveira? Nessa premissa, sim, mas entendo que não. Pelo seguinte, a própria justificativa falou que aquela rua foi denominada Pará de Minas em homenagem ao Sr. Lúcio. Ou seja, se fosse porventura apenas nome de pessoas, ficaria igual às demais. E ela destoa. Há quem acha que isso deveria ser igual, ou então porque a única é diferente. Então, fica mais. Na minha opinião,
na minha opinião, não tem que se mudar. Porque já é uma homenagem à pessoa do Sr. Lúcio Eustáquio Silveira. Não vou entrar no mérito da pessoa que eu fui, de forma alguma. Né? Cada pessoa o julga da maneira que acha necessário, que acha conveniente. É isso. E tem uma outra questão importante. Vocês lembram da denominação de alguns espaços públicos que passou nesta Câmara, nesta casa, há um tempo não muito prolongado. Tratava-se da praça, aquela pequena rotatória em frente ao comércio Beira-Rio. Aquele espaço onde é o parque infantil localizado próximo da rodoviária, a própria praça da rodoviária, o próprio terminal rodoviário, as ruas do loteamento, do novo loteamento Jardim Ramalho. E vocês lembram que promoveu uma emenda, e todos nós acatamos a emenda, que eles queriam alterar o início da rua Prefeito Domingos de Franco, que ela teria início na rua Benjamin Rossi. E aqueles imóveis localizados ali, onde localiza-se, onde reside o Valdir Donizete Bueno, o Pete, o Luiz Roberto Guise, que é o Beto Guise, ali é Rua Francisco Inácio por registro. Aí argumentei que traria prejuízo, ônus aos proprietários, porque teriam que alterar os seus registros, fosse naquele momento ou posterior, mas isso despenderia valores a eles. O município não cobre esse ônus. Agora recai no mesmo assunto. Se porventura, naquela oportunidade, não aceitamos a alteração, somente daquele artigo, os demais foram aprovados sem alterações, sem emendas, agora estamos no mesmo assunto. Se porventura alterarmos, estaremos afrontando o que votamos lá atrás. Então, na minha opinião, Rua Pará de Minas já é uma homenagem ao Sr. Lúcio Eustáquio Silveira. Essa é uma opinião pessoal. E eu estou aqui embasando em argumentos. História da rua. Porventura, se colocarmos temporariamente, a rua já é denominada há mais de 20 anos, porque foi em agosto de 1986. E ademais, anteriormente a este projeto que se encontra em pauta, veio outro para alterar na rua que segue o loteamento Jardim Ramalho, alterando de Dr. Júlio César Machado para o Sr. Eustáquio Silveira, até o qual não foi aceito pelas comissões. Bom, eu agradeço o espaço e feita a minha colocação. Tem mais? Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Missão. Boa noite a todos. Boa noite. Meus cumprimentos aí à mesa diretora, em nome do presidente da Câmara, Joaquim Feliz Simões Filho, demais colegas, a todos os servidores, também Cíntia, a Sofia, seja bem-vindo. Antes, eu era contra, porque estava tirando o nome de uma pessoa, né? Dr. Júlio Carvalho, e agora não vejo problema algum. Antes eu era contra, agora eu voto a favor, porque já está homenageando ele mesmo, então quem coloca o nome dele, né? Porque ele contribuiu na abertura daquela rua, então não vejo problema não. Eu meu voto é a favor. Senhor presidente, Com a palavra o vereador José Raimundo Castro. eu até vou justificar meu voto não, devido ao que vem acontecendo quando foi para o município passar de Campo Místico, no plebiscito de Campo Místico, de Bueno Brandão para Campo Místico, foi alegado que não poderia e que teria despesas aos proprietários. Nós sabemos disso. Então, meu voto é contra devido ao quê? Porque existem propriedades naquela rua que vão ter que ser alteradas e isso vai gerar ônus aos proprietários. E também já foi homenageado. E, inclusive, a homenagem foi pelo prefeito, Dr. Elzo Barbosa de Alencar, assinada em 1982, a lei 852. Então, por esse motivo, e já foi homenageado o Sr. Lúcio como Pará de Minas, que é sua terra natal.
para não gerar despesas aos proprietários, né? E também não afrontar a homenagem feita pelo Dr. Elcio, meu voto é não. Me permite uma parte? Só aproveitando a colocação da vereadora Cláudia, a qual foi pontual, infelizmente, o terreno da Rua Pará de Minas, a doação do espaço que a Rua Pará de Minas hoje ocupa, só foi regularizada a doação na gestão do ex-prefeito Jair Asbar. Inclusive o calçamento. Vocês, se pararmos e voltarmos um pouco ao tempo, vamos lembrar que aquela rua não era calçada, ela tem um calçamento até recente. Posso estar enganado, se eu estiver enganado, corrijam por gentileza. Mas ela não tem um calçamento tão prolongado assim. Tem um calçamento tão recente. Então, realmente, teve lá a abertura daquela rua, mas não era sequer doado o terreno, e também a infraestrutura não era inexistente à época, até recentemente. Então, o vereador José Raimundo Castro lembrou muito bem também da questão do plebiscito, e assim como eu também retroagi a questão da Rua Francisco Inácio. Obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 025/2016, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 025/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Não. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Não. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Não. O projeto de lei número 025/2016 foi rejeitado no primeiro turno, porque não se 6 votos. São 6 votos, então ele foi rejeitado no primeiro turno. Os 5 votos favoráveis contra 3 contrários. Um voto que modifica o nome de rua, né? O projeto, aliás, só comentando, se você já sabe, mas ele foi rejeitado no primeiro turno. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 026/2016, salvo emendas, que dá denominação à Praça Elisário Antônio de Oliveira. A Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica denominada Praça Elisário Antônio de Oliveira o espaço público localizado em frente à Escola Municipal Professor Paulo José Anderli, situado na rua Vereador Luiz Coutinho da Rocha, número 40, bairro Jardim Nova Suíça, Bueno Brandão, Minas Gerais, onde se encontram instalados um parque infantil e uma academia ao ar livre. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 30 de novembro de 2016. Danilo Amanso Alberto Costa, Prefeito Municipal. Justificativo. Tenho a presente proposição o intuito de homenagear o senhor Elisário Antônio de Oliveira, denominando a praça localizada em frente à Escola Municipal Professor Paulo José Anderli com seu nome. Elisário Antônio de Oliveira nasceu na cidade de Bueno Brandão, Minas Gerais, no dia 26 de fevereiro de 1915, filho de Cassiano Antônio de Oliveira e Bernardina Eugênia de Jesus. Trabalhou como agricultor, cultivando café, fumo, arroz, feijão e milho. Também comprava e vendia gado de corte, vaca leiteira e criava porcos. Foi vereador durante o mandato de Washington Correia Salles, de 31 de 1 de 1971 a 30 de 1 de 1973, quando os vereadores não eram remunerados, prestando esse relevante serviço ao município. Também prestava diversos serviços à comunidade, como mediação de terra e serviços veterinários. O senhor Elisário ainda foi inspetor de quarteirão durante 40 anos,
tendo falecido no dia 3 de julho de 2016. Portanto, inquestionável a relevância dos serviços que prestou à nossa comunidade, sendo, portanto, muito justo esta homenagem. É, pois, com imensa satisfação, encaminho o presente projeto de lei aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça e, afinal, aprove. Atenciosamente, Danilo Amâncio Roberto Costa, Prefeito Municipal. Discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 026/2016, salvo emendas. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei, salvo emendas? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. bom, eu quero pegar dois pontos principais da justificativa. A justificativa é o reflexo do projeto. Primeiro, a questão que posterior vem as emendas do vereador José Raimundo de Castro, a própria justificativa afirma que ele foi vereador. Então, nada mais justo inserir a nomenclatura vereador na denominação da praça. Segundo, quantia de anos de vida do senhor Lizardo? 96 anos. E 96 anos muito bem vividos. Né? Lúcido, totalmente ativo. Né? Para poucos mesmo. Então, parabéns para ele e para a família. Né? Porque a gente fala parabéns numa situação dessa, mas não é uma negativa, pelo contrário, é uma positiva, porque ninguém é eterno. Né? Então, todos sabemos, a única coisa que sabemos, infelizmente, tenho certeza, é a morte. E a morte não é algo negativo, é algo positivo. Né? Temos que aprender com ela. E podemos ser questionados por que votamos o projeto anterior contrários e vamos votar este a favor, porque trata-se de denominação. Na minha opinião, o anterior estávamos trocando, alterando algo já existente desde 1986. O que traria ônus, despesas aos proprietários de imóveis confrontantes com aquela rua, no caso Pará de Minas. Com a denominação da praça, que faz parte do complexo da escola, futura quadra, no campo de diversão, no ex-campo de diversão, infelizmente, não traz ônus, porque é uma praça, e principalmente em defesa própria, não há denominação. Então são assuntos diferentes, são proposições diferentes. Podemos ser questionados? Sim, claro que podemos, mas a explicação já fica aqui registrada. Por fim, só para fugir um pouquinho do projeto, mas seguindo a mesma linha, me lembram com nitidez que, olha o embaraço jurídico que isso causa, uma palavra. Quando eu solicitei a certidão no cartório de imóveis de Bom Brandão sobre a construção daquela escola, que até há 2 semanas atrás foi questionamento na mídia municipal, na Rádio Índia, eu lembro que a certidão falava para uso exclusivo de construção de uma escola. Hoje, implantou-se, está se construindo uma quadra esportiva contígua à escola municipal professor Paulo José André, e instalou-se um parque infantil e uma praça, uma academia ao ar livre. Olha o embaraço que isso pode gerar juridicamente, até porque ainda a ação está percorrendo o Ministério Público. Olha o embaraço, a palavra exclusivamente, então, subentende que não poderia ter outra construção. Até porque, no meu entendimento, não sei, vamos ver qual é o entendimento do Ministério Público, a escola não poderia ter sido construída naquele local. Até porque passou o projeto de lei por esta casa, que tornou-se lei posteriormente, que era para ser construída no pavimento inferior do campo de diversão. Vocês têm lembrança, tinha até o relatório fotográfico. Mas não é o caso. Só fazendo a lembrança, o tal do embaraço que pode causar futuramente. Mas então fica aqui a constatação que são ações diferentes.
São tratamentos diferentes. Não estou desrespeitando de forma alguma o senhor Lúcio, a família do senhor Lúcio, muito pelo contrário, por ter um nome até diferente no local pessoa das demais, ou seja, uma homenagem até acima do que se encontra na localidade. Interessante esse caso. E nada mais justo que o senhor Elisário ter o seu nome num bem público, num espaço público. Obrigado. Senhor Presidente? Vereador José Raimundo de Castro. Eu só também queria justificar meu voto a favor, lógico, né? E dizer que é inquestionável aí os serviços prestados pelo Solizário, né? Como já o vereador Marcos já fez a colocação, a família, a vivência dele, né? A gente só tem a alegrar com isso, né? Durante esse período que conviveu com a gente, que eu nunca vi o Solizário triste, sempre quando eu encontrava com ele, ele era muito feliz e brincava, né? Tinha as brincadeiras dele que a gente gostava de estar brincando e tal. E só observei aqui o seguinte, porque todas as ruas, todas as homenagens às pessoas que passaram por essa casa levam o nome de vereador. Rua, diz aqui, ó, localizado na rua Vereador Luiz Coutinho da Rocha, né? Vereador Amadeu Gonçalves de Godoy. São várias como vereador. Já que o senhor Elisário, né, ele representou essa casa aqui, exerceu o cargo de vereador aqui no período de janeiro de 71 a janeiro de 73, nada mais justo do que ele também ter a denominação de vereador, né, não Elisário, né? É por esse motivo eu apresentei as duas emendas, que a emenda 01, modificando a emenda, e a emenda número 2, modificando o artigo 1º, onde fica denominado Praça Vereador Elisário Antônio de Oliveira. Aí gostaria da apreciação de vocês aí, no sentido de a gente estar homenageando ele, que é um merecedor dessa homenagem, né? E realmente, como foi colocado, aqui nós estamos denominando um novo espaço público. Nós não estamos alterando o espaço público. Eu acho que alterar espaço público é complicado, porque você vai estar tirando de um para passar para outro. Você está beneficiando um, mas você está menosprezando outros, né? Por esse motivo. Me permite uma parte? No estudo do projeto, Vossa Senhoria tem lembrança, até Vossa Senhoria tirou cópia para anexar e ficar anexado nos anais da casa. O meu avô, o meu falecido avô, Antônio Teodoro Martins, ele foi vereador na mesma legislatura que o senhor Elisário. Aí surgiu até uma conversa na nossa sala sobre a questão de homenagear o meu avô com algum espaço público. Comentei com Vossa Senhoria e falei que jamais, amanhã, porventura, surja um novo espaço público e eu proponho que não tenha denominação, vou propor, sem dúvida vou propor, mas jamais vou propor que um espaço que já tenha sua denominação seja retirado para colocar o nome do meu avô. Eu tenho que ter coerência nas minhas decisões e nos meus votos. Eu tenho que ter imparcialidade. Meu avô merece, foi vereador, está nos anais da casa, estão guardados os dados. Então, os meus votos são voltados desta maneira. Amanhã surgindo uma oportunidade, tudo bem, se os demais vereadores apreciarem favoravelmente. No entanto, a mesma forma que eu avalio as demais pessoas, eu tenho que avaliar as pessoas que foram mais próximas, né? Só concluindo, né, inclusive esses dados, essa ata está anexa ao projeto. Inclusive, estou vendo aqui, ó, meu tio aqui, José Marcos Ribeiro, irmão do meu avô, também foi vereador nessa época. Sim. Dentro aqui, né? Está aqui, ó, Antônio Teodoro Martins, avô do Antônio Marcos, né? E também merece, né? Inclusive, esse daqui foi prestado serviço também como o senhor Elisário. Nessa época aqui, era voluntário, não tinha salário. Né? A palavra, vereador Serena Almeida. Um tempo atrás, no ano passado, começo desse ano, eu comentei lá com o prefeito e o Israel estava junto. Também você
para uma homenagem ao senhor Fulano Silvério Filho. Ele também foi vereador e também na época que era voluntário, não tinha, né, essa marca. Aí ficava de rever algum ponto que ainda não tivesse também, como vocês não concordam que tire nada que já está feito, né? E que desce. Então, nossa cidade está crescendo, os loteamentos, quem sabe a gente pode fazer isso também juntos. Com certeza. Obrigada. A palavra é a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Só justificando meu voto, lógico, vou votar a favor, mais que justo, né, parabenizo aí ao executivo ter denominado aí, homenageando, né, o vereador Elisário Antônio de Oliveira. Eu acho que mais que justo, o vereador já até fez a colocação, a justificativa também, né, já fala tudo, né, do que ele foi, né, na época foi vereador aí voluntário, sem, né, tinha salário. Hoje já foi tudo, né, já foi colocado pelos vereadores. Eu acho que mais que justa a homenagem e, lógico, o meu voto é a favor, com certeza. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 026/2016, salvo emendas, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 026/2016, salvo emendas. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei número 026/2016, salvo emendas, foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 026, que modifica a emenda. O vereador Marquesa subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 026/2016, o qual dá denominação à Praça Elisário Antônio de Oliveira. Emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 026/2016. Modificativa à emenda. Da denominação à praça Vereador Elisário Antônio de Oliveira. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Brandão. 1 de dezembro de 2016, José Raimundo de Castro, vereador da 17ª Legislatura. Justificativa. A emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 026/2016. A emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 026/2016, o qual dá denominação à Praça Elisário Antônio de Oliveira, possui a seguinte justificativa. O senhor Elisário Antônio de Oliveira exerceu funções legislativas no período de 31/1 de 1971 a 30/1 de 1973, conforme corroborado na própria justificativa do projeto de lei número 026/2016. Sendo assim, é totalmente coerente promover a mudança explícita na emenda modificativa em questão, pois agregará valor ao cidadão que prestou serviços à sociedade Bueno-Brandense. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno-Brandão, 1 de dezembro de 2016. José Raimundo de Castro, vereador da 17ª Legislatura. Em discussão em primeiro turno, da emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 026/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda modificativa? Não. Não havendo quem queira falar sobre a emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 026/2016, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, a emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 026/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim.
Vereadora Suelene Almeida. Sim. A emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 026/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da emenda modificativa número 002/2016 ao projeto de lei número 026, que modifica o artigo 1º. Emenda modificativa número 002/2016 ao projeto de lei número 026/2016. O vereador que se subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 026/2016, o qual dá denominação à Praça Elisário Antônio de Oliveira. Emenda modificativa número 002/2016 ao projeto de lei número 026/2016. Modifica o artigo 1º. Artigo 1º. Fica denominado Praça Vereador Elisário Antônio de Oliveira o espaço público localizado em frente à Escola Municipal Professor Paulo José André, situado na rua Vereador Luiz Coutinho da Rocha, número 40, bairro Jardim Nova Suíça, Rua do Brandão, Minas Gerais, onde se encontram instalados um parque infantil e uma academia ao ar livre. Sala das sessões da Câmara Municipal de Brandão, 1 de dezembro de 2016. José Raimundo de Castro, vereador da 17ª Legislatura. Justificativa à emenda modificativa número 002/2016 ao projeto de lei número 026/2016. A emenda modificativa número 002/2016 ao projeto de lei número 026/2016, o qual dá denominação à Praça Elisário Antônio de Oliveira, possui a seguinte justificativa. O senhor Elisário Antônio de Oliveira exerceu funções legislativas no período de 31 de 1 de 1971 a 30 de 1 de 1973, conforme corroborado na própria justificativa do projeto de lei. Sendo assim, é totalmente coerente promover a mudança explícita na emenda modificativa em questão, pois agregará valor ao cidadão que prestou serviços à sociedade moendo-brandense. Sala das sessões da Câmara Municipal de Brandão, 1 de dezembro de 2016. José Raimundo de Castro, vereador da 17ª Legislatura. Em discussão em primeiro turno, a emenda modificativa número 002/2016 ao projeto de lei número 026/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda modificativa? Não. Não havendo quem queira falar sobre essa emenda modificativa, número 002/2016, ao projeto de lei número 026/2016, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, a emenda modificativa número 002/2016, ao projeto de lei número 026/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. A emenda modificativa número 002/2016 ao projeto de lei número 026 foi aprovada no primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 027/2016, que autoriza a concessão de subvenções sociais e contribuições às entidades, que especifica e estabelece outras providências. Projeto de lei número 027/2016. Autoriza a concessão de subvenções sociais e contribuições às entidades que especifica e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenções sociais e contribuições com base nas consignações orçamentárias para o exercício de 2016 do município às entidades que especificam. Nome da instituição.
Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Finalidade da instituição: assistência médica à população, espécie de transferência, subvenção social, valor da transferência R$1.484.666,50. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE de Bueno Brandão, Minas Gerais. Assistência social às crianças e adolescentes, subvenção social R$20.000. Associação Bueno Brandense de Proteção à Criança, assistência social às crianças e adolescentes, subvenção social R$20.000. Recanto Santa Luzia, assistência social aos idosos, subvenção social R$20.000. Associação Minas de Taekwondo, assistência na prática de esporte para as crianças e adolescentes, subvenção social R$6.600. Emater, assistência técnica rural, contribuição R$70.000. AMESC, Associação de Municípios, contribuição R$60.000. CISAMESP, Consórcio Intermunicipal de Saúde, contribuição R$180.000. AMM, Associação Mineira de Municípios, Associação Mineira de Municípios, contribuição R$8.928. Associação Circuito Turístico Serra Verde Sul de Minas, assistência ao desenvolvimento do turismo, indústria e comércio, contribuição R$15.000. Hospital Pio XII Barretos, assistência médica à população, contribuição R$12.000. Arca de Noé, Associação de Proteção aos Animais, subvenção R$18.000. Artigo 3º. As parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil deverão observar os ditames da Lei Federal número 3.019, de 31 de julho de 2014, e respectiva regulamentação no âmbito da administração pública do município de Bueno Brandão. Artigo 4º. O valor das subvenções sociais, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente necessários, prestados ou postos à disposição do público, obedecendo a padrões mínimos de eficiência. Artigo 5º. As transferências de recursos do município, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para entidades públicas e privadas, a qualquer título, serão realizadas mediante convênio, ajuste, termo de colaboração, termo de fomento e ou outros instrumentos congêneros na forma da legislação vigente. Artigo 6º. A concessão de ajuda financeira a qualquer título a entidades privadas fica condicionada à existência da disponibilidade de caixa. Artigo 7º. Aplica-se naquilo que couber a concessão de subvenções sociais e contribuições às disposições do artigo 116 da Lei nº 8.666/93. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 9º. Revoga-se as disposições em contrário. Bueno Brandão, 5 de dezembro de 2016. Danilo Amanso Alberto Costa, prefeito municipal. Justificativa. Em o presente projeto de lei, o escopo de autorizar o Executivo Municipal a conceder subvenções sociais e contribuição às entidades específicas, a fim de atender às necessidades dos referidos estabelecimentos. Necessário dizer que as subvenções sociais, ora apontadas, destinam-se a cobrir despesas de custeio de entidades beneficiadas, como é o caso das instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, que não tenham finalidade lucrativa, amoldando-se a norma contida no parágrafo 3º do artigo 12 da Lei nº 4.320/64. Neste ponto, as transferências dos recursos das referidas entidades serão acompanhadas pelo Executivo Municipal
mediante mecanismo de fiscalização e prestação de contas, notadamente os mecanismos contidos na Lei Federal número 13.019, de 31 de junho de 2014, como relacionado na presente proposição e como medida de resguardo da boa aplicação dos recursos. É com imensa honra que remeto a presente proposição aos cuidados dessa Igreja Casa de Leis, para que dela conheça e afinal aprove-na como medida de relevante interesse público. Atenciosamente, Danilo Manso Alberto Costa, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 027/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente, A palavra do vereador Antônio Marcos Martins. primeiramente eu quero pedir licença à senhora secretária, que ficou na leitura, e porventura, já peço licença, fazer a leitura do parágrafo único do artigo 1º e o artigo 2º do projeto de lei em questão, uma vez que o artigo 2º é fruto de uma posterior propositura de emenda modificativa, qual está na pauta. Parágrafo único. As transferências às entidades serão feitas preferencialmente em parcelas mensais, conforme disponibilidade de caixa. Artigo 2º. Somente as instituições cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias, a critério da administração municipal, serão concedidos os benefícios desta lei. Se é bom informar também que o artigo 1º, até já conversei com a servidora antes sobre essa questão, ele traz para o exercício de 2016, foi até o vereador José Raimundo de Castro que percebeu. Na verdade, essas transferências, essas subvenções e contribuições são para o exercício de 2017, mas isso pode ser muito bem corrigido na redação, sem nenhum problema. Conversando com a servidora Neiva, assessora jurídica, sobre a questão, 4 anos, infelizmente, a gente bate nessa tecla quando esse projeto nos chega em mãos, sobre a questão do Hospital do 12 Barreiros. E agora, também veio a instituição Arca de Noé, né? Que na verdade entende-se que quem olha de primeira, vê uma diferença, uma disparidade. Vai fazer um convênio de R$18.000 com uma entidade de proteção a animais e vai fazer um convênio de R$12.000 com uma entidade que trata da saúde humana. Então, no diálogo com a doutora Ney, eu não entendo que os R$18.000 anuais para a entidade Arca de Noé seja exagerado. Eu não entendo que isso é exagero. O que eu entendo que é pífio são os R$12.000 para uma entidade como o Hospital do 12 Barreiros. Eu não sei que valor elencar para um serviço prestado para um hospital como o de Barreiros. Seria incoerência da minha parte, porque eu não conheço, eu nunca fui no local, mas se aproximarmos e dialogarmos com pessoas que lá estiveram, como tem um caso na minha família, da minha tia, que ficou internada 50 dias lá, e hoje, graças a Deus, se encontra entre nós, por tratamento daquele local, e por Deus, é claro, com nada sem as bênçãos deles a gente consegue, ela não estaria entre nós aqui também. Então, eu não sei que valor que eu poderia colocar, 100 mil, 200 mil, 300 mil? Será que isso está consignado na lei orçamentária? Será que o município teria condições de repassar um valor desse? Uma coisa eu tenho certeza, o teto eu não sei informar, mas o mínimo é quase nada perto do serviço prestado. Então, às vezes o meu comentário pode até soar mal para uma entidade igual a Arca de Noé, não. É um elogio, né? Um elogio. Entenda como um elogio. Porque, na verdade, não é o valor exagerado da Arca, e sim um valor menor do Hospital Tudoso. O artigo 5º fala serão realizadas mediante convênio. E na justificativa, a justificativa menciona a Lei 4.320 de 1964, que em tese, em síntese, trata-se da lei de convênios, a lei de contratos do município com entidades.
E o mediante convênio, o interessante é que no estudo, eu achei um parágrafo 2º do artigo 116 da Lei 8666 de 93, que fala: assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva. Ou seja, é obrigatório o repasse, o envio da cópia do convênio firmado com a entidade para a Câmara Municipal. Até porque tal ação precisa do nosso aval, do nosso voto. E se porventura vocês prestarem um pouco atenção, depois da emenda modificativa que vai ser apresentada, em sua justificativa, trata tanto da Lei 4.320 quanto da Lei 13.019. Ou seja, o meu embasamento foi bastante legal. Eu usei transcrições dessas leis. E, porventura, o artigo 2º, que é o fato da alteração, também é uma questão de interpretação. Eu conversei com a doutora Neiva, conversei com o servidor Valdir, conversei com a servidora Lisandro sobre essa questão. Se olharmos o termo a critério da administração municipal, ele não é coerente com o texto, com os textos, parte dos textos transcritos dessas duas leis que eu mencionei. Mas, como o projeto é salvo emenda, perdão, a apreciação tem que ser positiva. Senhor presidente, com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. A correção aqui do ano vai ser já feita, né? É, redação final. Todo ano esse projeto, chega no final do ano, a gente tem que cobrar para esse projeto também. Né? A gente é cobrado pela entidade, principalmente lá pelo hospital. Eu fui cobrado assim, não foi o projeto e tal, foi questionamento. E de repente chegou em tempo da gente votar nessas duas últimas. Né? Teve que fazer uma pressão, mas não. Né? E a notícia que chegava aqui é que o projeto não ia ser mandado. A Dani ligou várias vezes e falou, não, esse projeto não vai. Isso foi passado para a gente aqui nessa forma. E para a realização, que aqui na justificativa até fala, que vai fazer os contratos e tal, não é isso? Necessárias as subvenções, tal, a respeito dos contratos. Para se fazer esses contratos, que está no artigo 5, depende da autorização da Câmara. Se nós não aprovarmos isso aqui, como que vai ser feito esses convênios para reembolsar essas instituições referente aos serviços prestados em janeiro, o qual eles vão receber em fevereiro? Que aconteceu de ano de as entidades ficarem sem receber em janeiro devido a esta lei não ter sido aprovada em dezembro. Né? Então, nos anos passados foi feito até extraordinário para resolver o problema. Hoje nós estamos votando no primeiro turno, semana que vem a gente vota em segundo turno e se resolve. Quanto aos valores, podemos observar que o valor do hospital não houve mudança do ano passado para esse ano. As três associações aqui, a PAI, Recanto e a Casa da Criança, houve uma pequena alteração. Os outros mantiveram. O que houve alteração também aqui foi o CISAMESP, talvez em matéria e tal. Está tudo igual, né? Não houve alteração. Houve a inclusão da Arca de Noé e a exclusão da escola de samba. Né? A escola de samba não está nesse aqui, você. Quanto aos valores, eu até, devido ter vindo isso, a gente percebe-se que poderia, não sabemos a situação, mas o que se pode ser feito? Nós votarmos desta maneira e nada impede a gente alterar essa lei o ano que vem, aumentando, diminuindo, e excluindo e incluindo. É isso? Né? O importante é ter a lei para que celebre esse convênio no início do mês. Quanto ao Hospital do Pio 12, eu gostaria de fazer uma observação. O convênio iniciou quando eu era gestor de saúde. Nós não tínhamos convênio com o Hospital do Câncer de Barretos. Através do João Pignoni, de Orfino, de Socorro, que é vereador de Socorro, através dele a gente conseguiu conseguir esses atendimentos através do Hospital do Câncer de Barretos. O Hospital do Câncer de Barretos atende o país inteiro, inclusive o estrangeiro. Só no Brasil são mais de 5 mil municípios. Né? Tá certo? Eu acho que nem 10% dos municípios do Brasil contribuem com esse valor que o Brandão está contribuindo. São poucos.
Isso é uma contribuição ao hospital. Todo o serviço que o hospital presta ao município de Goiânia Brandão, ele tem um convênio com o SUS, ele recebe do SUS. Todos os tratamentos, ele é reembolsado pelo convênio que o Hospital do Câncer de Barretos tem com o SUS. Portanto, o município de Goiânia Brandão, através do poder municipal, o executivo municipal e o legislativo também, nós estamos aprovando a lei, o executivo vai efetuar o pagamento. Portanto, contribui com R$1.000 todo mês. Mas a população de Goiânia Brandão também faz a sua doação através dos leilões. Há vários anos que já vem acontecendo através do coordenador regional, que hoje é o Eduardo, né, Caetano. Isso? Então, a título de país, eu olho dessa maneira. Tá? Eu conheço a entidade, já estive lá, né, várias vezes, a gente esteve lá para assinar o convênio, fomos lá fazer treinamento para que esse hospital nos tornasse um parceiro no tratamento da oncologia. Percebo-se que assim o município de Goiânia Brandão está entre uns 10% dos municípios do Brasil que contribuem dessa forma com o hospital. Devido a isso, eu não vejo assim esse valor tão irrisório, sabe? Eu acho que é uma contribuição. Lógico que se a gente pudesse melhorar, se o município tiver em condições, a próxima administração achar possível esse reajuste desse valor, com certeza mandaria um projeto para cá, eu votaria a favor. Né? Porque também, devido a esse tratamento em Barretos, nós temos o transporte desse pessoal, estadia dos doentes, dos acompanhantes e dos motoristas, que isso também não fica barato para o município. Né? Então a gente tem que analisar dessa forma também. Né? Então, é lógico que é pouco, R$1.000 por mês, hoje você vê R$1.000. Ainda, acho que o ano que vem vai ser um salário mínimo. Né? Ainda não saiu o reajuste do salário mínimo, mas é quase que vai haver isso. Né? A gente sabe que é pouco, mas eu acho que é o momento do orçamento também está sendo a prudência de nós aprovarmos dessa forma, porque nós não sabemos aí a situação do país nosso nesses próximos anos. Se nós aprovarmos um valor aqui também exorbitante, inclusive a própria lei fala, só será pago se tiver recurso disponível em caixa. Né? Se não tiver recurso, não adianta nós aprovar 50 aqui e o município também não pagar. Então, se nós aprovar 12 e o município pagar, eu acho que é melhor para o hospital. Né? Só essa justificativa, né, nesse sentido. E quanto aos valores aqui das entidades, outros aqui, pode vir no ano que vem, a gente vai estar analisando isso. O executivo pode estar mandando outro projeto que a gente vai analisar com carinho e ver isso, a possibilidade de estar aumentando, incluindo, né, a gente pode ser feita essa alteração. A palavra da vereadora Cláudia Cristina Rodrigues. Lógico, vou votar a favor, né? Porque uma vez esse projeto, as meninas, né, inclusive a Dani, falavam que o projeto não ia vir. Eu fui até o executivo ver, realmente tinha que mandar o projeto, porque senão fica sem receber em janeiro. Então, eu estava já em fase final de concretização do projeto, conversei com o prefeito, tudo sobre os valores, né, se não tinha intenção de alterar os valores aqui, aumentando um pouquinho dos valores, e ele disse, né, em conversa com ele, disse, não, analisando com o futuro prefeito, ele disse que era para manter os valores, esses mesmos valores, porque baseado, né, nessa lei, no parágrafo único aqui, e baseado no parágrafo segundo, no artigo 2º, porque com a nova lei que vai vigorar a partir de janeiro, então com certeza vai ter algumas entidades que não vai encaixar nessa nova lei. E depois nada impeça que esse projeto, novamente, o vereador já colocou, o vereador José Raimundo colocou, que pode ser rever, né, os valores e poder estar aumentando sim os valores. Eu friso novamente, concordo com o vereador Antônio Marcos, do Hospital Pio XII, de Barretos, né, tem a entidade aí que é a Casa da Criança, que veio o projeto para a gente votar no valor de 28 mil, no fim, a gente, né, retirou o projeto e eles ficaram sem os funcionários e esse recurso agora de 20 mil. Então tem que rever isso daí também a PAI. Então fica a minha colocação aqui, que reveja assim, esses valores, já que vai ter algumas entidades que não vai poder repassar esse dinheiro devido a essa nova lei, que faça uma
uma nova repartição desses valores. E eu, lógico, tenho que votar a favor, porque precisa, e em janeiro, fevereiro, está revendo novamente esse projeto. Então fica registrado. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira falar sobre esse projeto de lei número 027/2016, salvo emenda, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 027/2016, salvo emenda. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei número 027/2016, salvo emenda, foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 027, que modifica o artigo 2º. A emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 027/2016. O vereador Guedes subscreve, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 027/2016, o qual autoriza a concessão de subvenções sociais e contribuições às entidades que especifica estabelece outras providências. Emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 027/2016. Modifica o artigo 2º. Artigo 2º. Somente as instituições cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatória pela administração municipal serão concedidos os benefícios desta lei. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Moura Brandão, 7 de dezembro de 2017. Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª Legislatura. Justificativa à emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 027/2016. A emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 027/2016, o qual autoriza a concessão de subvenções sociais e contribuições às entidades que especifica e estabelece outras providências, está revestida pela seguinte justificativa. Artigo 2º. Do projeto de lei número 027/2016, relaciona que somente as instituições cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias a critério da administração municipal serão concedidos os benefícios desta lei. A Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a qual estatua normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, preconiza em seu artigo 17. Artigo 17. Somente as instituições cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções. No prazo em tela, pode-se averiguar que as condições de funcionamento são julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização, todavia não a seus critérios. Ou seja, um postulado é o órgão fiscalizador julgar satisfatoriamente, outro é julgar satisfatoriamente a seus critérios. Sobre o assunto, versa coletivamente com outros dispositivos legais no artigo 33, 5º, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, inversa.
Artigo 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta lei, as organizações da sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização interna que prevejam expressadamente. Quinto, possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. Nesse molde, a Lei nº 13.019/2014 depreca condições de funcionamento às instituições da sociedade civil que pretendem afirmar relações com o poder público, cujos critérios estão no texto legal e não nas supostas decisões pessoais dos responsáveis pelos órgãos oficiais de fiscalização. De fronte ao exposto, os argumentos em epígrafe suportam a mudança que se pretende instalar no artigo 2º do projeto de lei número 027/2016, pois o tornará coerente com o artigo 17 da lei número 4.320/1964. Sem mais parar no momento, subscrevo. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Blumenau, 7 de dezembro de 2016. Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª Legislatura. Em discussão em primeiro turno, a emenda modificativa número 001/2016, ao projeto de lei número 027/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda modificativa? Senhor presidente, Vou falar o vereador Marcos Martins. se analisarmos a redação do projeto de lei, em seu artigo 2º, e o artigo 2º proposto na emenda modificativa, a única expressão que foi suprimida, no caso, que foi feita a sua supressão, foi a critério da administração municipal. Por que tal mudança? Quando pegamos o artigo 17 da Lei Federal 4.320, de 1964, ele relaciona somente a instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização, serão concedidas subvenções, ou seja, não tem a expressão a critério da administração municipal. Quando analisamos a justificativa do projeto de lei das subvenções, tem um terceiro parágrafo. Neste ponto, as transferências dos recursos às referidas entidades serão acompanhadas pelo Executivo Municipal, mediante mecanismo de fiscalização e prestação de contas, notadamente os mecanismos contidos na Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, como relacionado na presente proposição e como medida de resguardo da boa aplicação dos recursos. Então, posterior, se tratamos da Lei 13.019, quando relacionamos boas condições de funcionamento, eu extraí um texto, o texto é muito mais coletivo, mas eu extraí uma transcrição do artigo 33, inciso 5º, a linha C, que deve, para celebrar parcerias previstas nesta lei, ou seja, subvenções e contribuições, as organizações da sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização interna que prevejam expressamente possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. Em síntese, o órgão fiscalizador em cunho municipal e âmbito municipal é o Executivo. E a sua fiscalização não é a seu critério, é a seu trabalho, mas não a seu critério. O critério é o texto legal, é a Lei 13.019 de 2014. Então, quando eu relacionei decisões pessoais, entre aspas, eu usei no sentido conotativo. Por isso que se encontra entre aspas.
Porque quando eu coloco, entre vírgulas, a critério da administração municipal, subentende-se que a decisão é pessoal do gestor. E aqui todos sabemos que o serviço prestado por uma entidade, por exemplo, o Recanto Santa Luzia, Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus, não deve ser avaliado a critério da administração, mas sim a critério da lei. Porque a partir do momento que passa a ser a meu critério, o que serve para mim, talvez não sirva para o vereador Donizete Abel Cardoso. E assim vice-versa. Então, suprimir a critério da administração municipal não traz prejuízo nenhum ao projeto, extingue qualquer interpretação de má fé e fica totalmente consoante com o artigo 17 da Lei Federal 4.320, que lá fala órgãos oficiais de fiscalização. Por que órgãos oficiais? A título de União, quem vai fiscalizar? A União, o governo federal. Em âmbito estadual, quem vai fiscalizar? O governo estadual, no caso, o governo do estado de Minas Gerais, o qual ele celebra os convênios que acha conveniente, e a nível municipal, o executivo municipal, também com os nossos olhos voltados. Então, a supressão, a mudança que eu estou propondo, não fere em nada o projeto. Aliás, o torna consoante a uma lei que, querendo ou não, ela regulamenta a questão de subvenções sociais e contribuições. Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 027/2016, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, a emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 027. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Limizar. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Sueliane Almeida. Sim. A emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 027/2016 foi aprovado em primeiro turno, por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação número 052/2016. Ao senhor presidente, Joaquim Felício Simões Filho, Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais. O Jardim Estância Hidromineral, zona urbana de Bueno Brandão, foi pavimentado entre os meses de outubro e dezembro de 2014, sendo a empresa Pavisul Engenharia Limitada a executora da pavimentação. O asfalto possui garantia de 5 anos, conforme cláusula 10.1 do edital do processo licitatório número 360/2014. Aproximadamente 2 anos após a conclusão das obras, o asfalto na antiga Rua 5, hoje Rua Violeta, apresenta defeitos com rachaduras e buracos. Tal situação é tão notória que o asfalto divide espaço com o mato. Nessa circunstância, a empresa em epígrafe deverá ser notificada a correção dos defeitos existentes, evitando que os mesmos se agravem e, por consequência, a manutenção do bem-estar da população. No ensejo na esquina da mesma Rua Violeta, com a antiga Rua 3, atualmente Rua Tulipa, há uma captação de água pluvial sem proteção, podendo ser fato gerador para acidentes com veículos de diferente tração, assim como para o pedestre, cujo resultado tende a ser muito pior. Sendo assim, solicito o envio de ofício ao gabinete do prefeito indicando as conjunturas em questão para que as devidas providências sejam tomadas. Sem mais pelo momento, elevo minhas cordiais saudações. Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª legislatura.
Em votação em turno único, a indicação número 052/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação número 053/2016. Senhor Presidente, o vereador que essa subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que verifique junto ao departamento competente a possibilidade de construir um redutor de velocidade na rua Canarinho, no bairro Jardim dos Pássaros. Justificativo. Essa medida é de extrema importância, pois se trata de um pedido dos moradores da localidade, tendo em vista que os motoristas têm aplicado alta velocidade em seus veículos, colocando em risco outros condutores, pedestres e crianças. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 30 dias do mês de novembro de 2016. João Francisco da Silva, vereador da 17ª legislatura. Em votação em turno único, a indicação número 053/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da moção número 005/2016. Senhores vereadores, o vereador que essa subscreve requer que, após tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Eni Furquim de Castro Rosa Nova, ocorrido no dia 4 de dezembro de 2016, nesta cidade. Propõe ainda que da decisão da Casa se dê conhecimento à família enlutada na pessoa de sua filha, senhora Vidiane Rosa Nova Bento, residente na rua Amélia Versuri da Rosa, número 100, bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 5 dias do mês de dezembro de 2016. Vereador Joaquim Felício Simões Filho, presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Votação em turno único, a moção número 005/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Senhor presidente, A palavra ao vereador José Raimundo de Castro. gostaria de fazer uma indicação oral devido ao pequeno prazo, ao curto prazo, que o senhor fizesse hoje, só na próxima. Em visita ontem ao bairro Ponte Nova, lá no Bom Jardim, fui até a Unidade Básica de Saúde e fui chamado até a escola lá pelos servidores da escola, professores e os funcionários da escola. E solicitaram que eu e José Satecano solicitasse ao senhor prefeito providência, de providenciar a limpeza do pátio da escola. Está realmente um abandono total. Eu até filmei aqui no celular, não ia por imagem, porque a gente tinha bastante, mas eu acho que todos estão sabendo que esse tempo chuvoso, nós sabemos que lá é difícil, que já foi emenda, já o vereador Antônio Marques há pouco tempo atrás também, que está pior do que naquela época, daquelas fotos. Tem muita desnapia lá que está mais alta do que eu. E eles pediram essa nossa compreensão aqui de fazer esse pedido para que o pessoal providencie essa limpeza lá. Lógico que eles vão estar entrando de férias, mas do jeito que está, imagine a hora de voltar de férias. Então, eu gostaria que o senhor me pusesse a apreciação dos colegas, e agradecer a aprovação e notificar o senhor prefeito através de ofício para que pudesse providenciar a limpeza da escola para a gente. Em votação em turno único, a indicação oral, então, do vereador José Raimundo de Castro. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Só peço a vereadora Cláudia Cristina de Ministério que assuma a presidência do representante. Passa a palavra ao vereador, ministro vereador Joaquim Felício Simões Filho. Obrigado. É só, pessoal, quero aqui como vereadora fazer assim
Uma última tentativa, a única coisa que eu posso fazer ainda, uma causa que eu lutei durante os 4 anos, não tive, foi uma derrota para mim, porque eu não consegui. Eu tenho certeza que os senhores também lutaram para isso, principalmente o pessoal na área da saúde, no departamento de saúde, sobre uma ambulância maior. Eu tentei junto aos deputados, tentei lá no começo. Aí eles falaram, não, o Conselho Tutelar já tem um kit, não é ambulância devido ao SAMU, né? Ambulância maior devido ao SAMU não é possível. E também eu fiz até indicação ao senhor prefeito, ao pessoal, para que conseguisse um carro assim. Eu tenho certeza que isso é um pedido aqui que eu quero fazer aos vereadores reeleitos, né? No último dia 2 de outubro, para continuar lutando, para que o transporte para o hospital de Jardim seja um carro mais confortável, possível com ar-condicionado. Vocês já pensaram que no terapia de também esse problema é difícil. Então, hoje é a penúltima reunião, fica esse pedido. E por fim, agradecer aí a aprovação da moção, infelizmente aí o falecimento da Eni, a sogra do prefeito. Eni é minha amiga e parceira de música, né, do Ministério da Igreja há muito tempo. Todo mundo lembra a Eni, é uma das cantoras que cantava o canto da Verônica na celebração de Sexta-feira Santa. A Eni que nos deixou aí essa semana. Obrigado aí pela aprovação da moção. Senhor vereador? Uma parte, por gentileza. Passo a palavra do vice-vereador, então, Marcos Martins. Perdão. Vai ficar... Senhora Presidente. Relacionado ao assunto da área de saúde, e sobre também consoante com a votação do projeto de subvenções. É um pedido de isso eu trataria a partir do dia 1º de janeiro, junto ao senhor prefeito, junto ao senhor vice-prefeito e junto no caso, a diretora do Departamento de Saúde. Foram algumas solicitações durante o pleito eleitoral. Primeiro, que os médicos voltassem a atender no posto de saúde. É uma questão importante, porque aconteceu algumas vezes, por exemplo, a pessoa vem, faz a sua marcação, levar o seu filho, o seu irmão, sei lá o que for, a pessoa precisa do atendimento. Faz a marcação no posto e vai ser atendida no hospital. Porventura, o prontuário não se encontrava. Aconteceu comigo, com a minha filha, há um tempo atrás. Conversei na época, fui conversar com a Marcela. Na próxima situação, pelo menos comigo não aconteceu, mas tive relatos com outras pessoas. Gera um certo conflito, gera o deslocamento das pessoas de uma unidade para outra, de um espaço físico para outro. Eu acho que é mais do que coerente. E outra questão, que até eu fiz uma publicação agora há pouco no Facebook, na minha página, fazendo ligação do evento que vai ocorrer dia 16. Até então estava em silêncio, mas pelo que veio ocorreu hoje, eu quebrei o meu silêncio e realmente resolvi me manifestar. Não usei de palavras de baixo calão, não fiz a minha crítica sem embasamento. E uma questão que eu coloquei da área de saúde também foi o transporte para a cidade de Pouso Alegre. Até então, era feito em 2 horários. O transporte era feito em 2 horários, perdão. E agora, infelizmente, é apenas um horário. Eu aposto que todos nós, os 9 que aqui se encontram, receberam uma demanda nestes 4 anos que fosse em 2 horários. Porque, pegando só o seu raciocínio, é muito desumano a pessoa sair 5 horas, 5h30 de sua residência e retornar somente 18h30, 19 horas. É desumano. Não serve a justificativa da casa de apoio, não serve. Não existe nada como o conforto do lar. A nomenclatura transfere perfeitamente o que é aquele local, casa de apoio. Então fica aqui as 2 colocações.
porque para tratarmos na próxima gestão. Obrigado pelo espaço. Uma parte, concordo. Sim, Vossa Senhoria, porque a minha já encerrou, por gentileza. Passa a palavra à ministra vereadora Suelene Almeida. É sobre a saúde mesmo. Eu já até comentei aqui em outros tempos e também não foi tomada providência nenhuma. É com o pessoal que vai fazer uma diálise extrema. Eles não vão como ser humano. Tem uma pouca vergonha para o município, mas eu tenho que dizer que eles vão como animais. Tem um senhor de mais de 80 anos. É uma judiação. O que acontece? Chega lá, o motorista, né, certo, com ordem, né, para ir para outra localidade, ele deixa as pessoas lá. Ele volta a buscar essas pessoas 9, 10 horas da noite. E eles vão, os que vão sentados atrás, eles vão passando mal daqui lá. Já aconteceu de paciente e chegar em Munhoz, ele não aguentar chegar em Extrema. A ambulância ou outro carro ter que ir buscar ele em Munhoz e trazer ele de volta. Só que ele não poderia ficar não sei quantas horas sem fazer a diálise, porque corre risco de vida. Aí tiveram que arrumar um outro carro, na madrugada levar ele para Extrema. Isso não é um tratamento para ser humano. É um descaso muito, muito, muito grande. E eu, na época, procurei a secretária de saúde, e o que ela também me alegou? É que eles não estavam negando condições para os pacientes ir. Então, poderia ir até para o fórum ou para qualquer outro lugar, porque era a única condição que tinha desses pacientes ir para a Extrema. Não estava negando. Então, não poderia ser feito nada. E não foi feito. Eles continuam a ser levados desse jeito. Então, espero que agora em 2017, né, com a nova secretária de saúde, isso seja revisto com muito amor e carinho, porque eu vou cair em cima sim. Se não tive nada com a Marcela, até vou falar a verdade, pedi para que ela não ficasse na saúde, também não fui atendida. Porque em campanha eu ouvi muita reclamação dela. E pelo meu trabalho, que também se tem uma parceria com a saúde, era só reclamação. E é o negócio, leva para o fórum. Depois que eles falaram que a gente tem que fazer isso, a gente faz. Leva para o fórum. Então é uma humilhação para o paciente que já está passando muito mal, né? Espero que agora em 2017 a gente consiga. Obrigada. Então, porque o transporte só para encerrar, o transporte feito do Pouso Alegre, que o paciente até que vai bem na ambulância, está até bem confortável aqui vai deitar. Mas o acompanhante, eu sentei lá no carro. Então e não é agora que está terminando para levantar isso, não. Eu cobrei, agora a gente estava junto cobrando isso. Carro de Barretos, 2 motoristas, isso é muito difícil, a gente sabe da dificuldade do município também. Mas pelo menos um carro confortável, se for possível, conseguiram fazer o carro, conseguiram continuar apoiando para o transporte pacientes. Muito obrigado. Só, né, complementando, o departamento da saúde é um dos departamentos que, né, o Zé Raimundo já trabalhou lá, então o novo gestor vai ter sentar, analisar questões por questões, porque é um departamento que mais tem problemas. Então, e Deus abençoe, né, a Jéssica e esse acho para que faça uma boa gestão, que não é fácil. Cobranças vai ter muitas. Então, tem que sentar e analisar questão por questão. Muito obrigada. Convido o senhor presidente para assumir a sua cadeira. Digníssimo senhor, uns minutos a palavra. A palavra, vereador João Francisco da Silva. Digníssimo senhor presidente da Câmara, boa noite. Digníssimo senhora vice-presidente, boa noite. Digníssima senhora secretária, boa noite. Digníssimos senhores colegas vereadores e vereadora, boa noite. Em saúde, eu posso falar muito bem, porque eu trabalhei muitos anos, graças a Deus, e antigamente não era tão assim difícil como a gente está vendo. Não criticando o prefeito, porque está fazendo o que pode e fez até um bom trabalho, está encerrando, mas essa situação das hemodiálises que as pessoas fazem é difícil mesmo. Concordo com a digníssima vereadora Suelene falou, os demais colegas já sabem. Eu trabalhei muitas vezes
levando o povo daqui de Bueno Brandão, as pessoas doentes, para Bragança Extrema. Tinha dias, várias semanas, eu saía 4 horas de Bueno Brandão, eu ia para a Foz de Caldas, atendia logo os pacientes, eu voltava e chegava aqui 1h da tarde. O Zé era diretor da saúde, a Silva trabalhava lá, e ela falou: João, pelo amor de Deus, vai em Bragança Extremo para mim, que eu não tenho motorista para levar mais ninguém, porque tinha pouco motorista, mas os carros bons, a gente levava aí as pessoas confortáveis. Eu saía daqui 1h30, 2 horas, não tinha almoçado, passava aqui no Machado, pegava o preto, levava ele junto com a gente, passava, chegava lá no hospital de Bragança, deixava ele lá, ia para a faculdade, deixava mais umas pessoas, ia até lá Extrema, deixava a última, que era a Terezinha, e mais uma pessoa que não me lembro quem que é o nome, que apareceu. Quando era 9h30 da noite, eu vinha com eles embora, até 10 horas, mas vinha bem cortado. Quando ia por aqui para Extrema, Toledo, é mais perto, mas dava muito soco a estrada, tinha que andar muito devagar. Mas o que aquele povo sofria nas estradas aí, passando mal, eu parava, é difícil. E os carros eram bons, viu? Os carros eram bons. Teve vez que o Zé andar 2, 3 horas da manhã, ia para Campinas, substituindo o motorista que não tinha mais motorista. Eu ia para Barreto junto com o Zé de madrugada, ele na frente e eu atrás para levar, porque os motoristas eram pouco. Então a gente vê a dificuldade que era, né? Espero que agora as coisas melhorem mais um pouco, que até se puder comprar mais carro da saúde, para que essas pessoas coitadas que sofrem muito aí na hemodiálise, evitam um pouco de sofrer, que é muito triste, viu? Pessoas desmaiavam no caminho, tinham que parar, tomar remédio, é muito difícil. Então a gente vê a situação que já ocorreu naquela época, né? As dificuldades, mas não era tanto. Agora vamos pensar novamente, não vou estar aqui junto com vocês como vereador, eu vou estar sempre aqui com vocês como espectador, como bueno brandense, como diz aquele dia, torcendo para vocês. Até eu vou pedir a palavra já para que na próxima quinta-feira eu possa falar do plenário aqui, aí dizer a vocês que graças a Deus que ganharam 5 que estão aqui, 5 vereadores experientes, vai entrar 4 novos, né? Que Deus abençoe vocês, que façam um bom trabalho, porque vocês mereceram ganhar de novo, porque fez um bom trabalho. Mas vamos torcer para trabalhar direitinho, as pessoas, ajudar o pessoal, principalmente as pessoas que estão doentes. É tão difícil a pessoa ficar hemodiálise, tão difícil. Todos que estão doentes é difícil, mas quem vai hemodiálise, principalmente, é muito difícil. A senhora tem acompanhado, o digníssimo vereador Sorrento tem acompanhado isso aí, o digníssimo vereador José acompanhou muito também, que ajudou muito, eu ajudei muito vocês na área de saúde, e sempre digo, para mim não é porque eu quero dele não, o melhor secretário de saúde que passou por Bueno Brandão foi o digníssimo vereador José Raimundo de Castro. Muitas vezes fomos para Belo Horizonte de madrugada, atrás de verba, para Bueno Brandão, tempo do vereador prefeito, bateram na gente na estrada, depois o prefeito queria prejudicar o Zé, queria judiar do Zé, o carro não tinha freio, o carro não estava, quase morrendo na estrada, atrás de verba, para aquela farmácia que tem hoje, né? Então a gente dá muito valor nos vereadores que trabalharam bastante. Não estou encerrando hoje, que ainda que tem mais uma quinta-feira para a gente vir, mas digo para vocês aqui junto comigo. Eu agradeço muito vocês pelo belo trabalho que nós fizemos na Câmara aqui. Trabalharam muito bem, estamos trabalhando, vamos trabalhar até quinta-feira que estou aqui, e depois pedir a Deus, Nossa Senhora, que abençoe vocês que vão ficar aqui, que ensine as pessoas que aqui vão estar. Não esqueça de uma coisa que eu vou dizer para vocês hoje, e vou dizer na quinta-feira próxima aí. Não mexa no funcionário, quem mexer na mesa, for a mesa do diretor, não mexa em funcionário da Câmara que trabalha aqui. Um time, já viu aquele ditado, um time que está ganhando não se mexe. Porque uma pessoa que vai entrar aqui, uma pessoa nossa, se fosse trocar, que eu acho que não vai trocar, demora 1 ano para aprender. Sabe quem perde? A Câmara Municipal de Bueno Brandão. Essa casa de lei que perde. Então eu vou pedir encarecidamente, desde já, vou falar novamente na quinta-feira,
por favor, por gentileza, não mexa em ninguém, fique trabalhando, quem vai ganhar é o povo. E desde já, vou desejar boa sorte para vocês, né? Infelizmente a gente não ganhou, mas a gente é bom independência, está aqui trabalhando, ajudando no que for preciso e acompanhando as reuniões, porque eu gosto. Eu vou sair de cabeça erguida, graças a Deus. Nosso Senhor Bom Jesus está ali, vai ajudar muito nós. Vou sair de cabeça erguida, porque eu sei que eu tenho bons companheiros aqui, bons vereadores aqui que ganharam, né? E a gente não ganhou, eu, o digníssimo vereador Daniel não ganhou, ele não se candidatou, mas você ganhar, mereceu, e bom trabalho. Se me permite só uma parte. Pois não. Eu quero ser bem breve, aproveitando as suas palavras. Primeiro, os 300 mil que vai se gastar neste evento, na minha opinião, saiu do nada, já acabaram do nada, poderia muito bem para suprimir contas que se encontram no município, ou então agregar veículos ao Departamento de Saúde, como é dinheiro não vinculado, que é dinheiro de repatriação. E mais, o Departamento de Saúde sofreu tanto nesses 4 anos, porque em fevereiro de 2013, se o senhor prefeito tivesse tido a humildade naquela oportunidade de agregar, principalmente o vereador José Raimundo de Castro acompanhasse os trabalhos, e ele entende da área de saúde, cada um entende de uma área, e ninguém como ele da área de saúde, talvez não teríamos tantos problemas como se apontam no final desses quase 4 anos aí que a gente percorreu. A verdade é essa. O gestor público tem que ter a humildade de saber reconhecer a qualidade do outro. E, infelizmente, naquela oportunidade, Vossa Senhoria nos acompanhou no saguão da Prefeitura, na sala de recursos humanos da Prefeitura. Vossa Senhoria estava junto. O gestor público, a pessoa falou para nós dois, especificamente, não se fala. O gestor público ele tem que ser dotado de imparcialidade, de impessoalidade, princípios de legalidade e também a humildade, que não se encontra no texto da lei, mas faz parte do bom senso da pessoa. Então, talvez a saúde de Goiânia não sofreu tanto nestes quase 4 anos, porque não deram aval para ele acompanhar os trabalhos e não procurou para dar o apoio quando necessário. A pessoa que é da experiência do vereador José Raimundo de Castro, com a experiência que a Silvia Helena de Moreira Bento possui, a Jaqueline, eu agora não me lembro sobre o nome dela, mas também possui, não pode ser descartado essas pessoas. O gestor público, na sua falha, na sua falta de informação, tem que procurar as pessoas que conhecem. Infelizmente não foi isso que aconteceu. A verdade é essa. Né? Ultimamente eu estou com vontade de falar algumas coisas a mais e devagar consultando. Obrigado, boa noite a todos. Os funcionários da Câmara, você vai ter razão, porque demora um tempo e quem sobe é o presidente da própria mesa, se o funcionário não tiver o conhecimento. Então, é bom manter o time assim, com certeza. Também pedir de coração, para que isso seja filho do jeitinho que está. Para a gente trabalhar nas 4 mãos juntos, se Deus quiser. Porque aprende, demora-se um tempo, como o senhor vereador Francisco, demora-se um tempo muito grande para pegar o conhecimento, o andamento. Sim. Por gentileza, segue a mão. Com 2 minutos. Com certeza. Em 1990, eu fui presidente da Câmara de Goiânia Brandão. Tive a honra e o prazer de promulgar a lei orgânica no fórum, o juiz ao meu lado, eu na cadeira do juiz e o promotor ao outro lado. Promulgar a lei orgânica. Naquele tempo, o Zé Gomes era vereador junto comigo, nós ficamos 2 meses junto com os advogados para organizar a lei orgânica e promulgar. Tive a honra de promulgar. E fiquei de presidente, agora 4 anos atrás, mais 2 anos de presidente. Estou como vereador, 12 anos de mandato, nunca perdi uma reunião da Câmara, nunca, graças a Deus, nem ordinária e nem extraordinária. Eu tenho um troféu em casa, 100% de reunião participada. E espero que vocês também continuem sempre assim, bons vereadores como vocês estão sendo. Vocês também, a Lena também. E como falei, eu torço por vocês. Eu não estou aqui, vou sair de cabeça erguida, porque eu sou feliz, porque trabalhei junto com vocês e algumas desavenças até pode ter aqui, mas raiva, dizer assim, vou sair aborrecido porque perdi, porque eu discuti com fulano, ou fulano é vereador, não tem nada não. Vamos ser mais amigos ainda,
e pedir que Deus abençoe vocês, que tenham uma bela administração boa também, que Guarani Brandão merece, vocês merecem, o povo merece. E por falar em extraordinário, senhora, tem que lembrar que é uma homenagem, segunda, dia 12, homenagem ao Pai José, da sessão solene. Nada mais a menos tratar, agradeço a presença de todos e sob a proteção de Deus declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos.